Graça e paz. Dando continuidade às nossas reflexões sobre família, na semana passada terminamos falando a respeito da estrutura do lar, os fundamentos do casamento. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre o marido, sobre o homem como parte desta estrutura. Nós precisamos refletir muito sobre isso, porque os dias têm realmente nos mostrado como que Satanás tem procurado tirar o homem do centro da vontade de Deus, ou seja, do centro e da unção com a qual Deus o criou. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vemos que Deus colocou o homem para ser senhor sobre a natureza. Está escrito: tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Também no capítulo 2, versos 7 a 9, nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e também formou o jardim. E Deus colocou o homem no jardim, no trabalho, para cultivar, isso significa produção, para guardar, também significa proteção, e estabeleceu limites. Os versos 16 e 17 do capítulo 2, a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada a Adão. Isso significa governo, e governo estabelece também limites. Eva não havia sido ainda formada, então esta ordem foi dada diretamente ao homem. Podemos dizer que a unção de Deus para o homem se resume em 3 P's. Isso significa propósito, que é igual a governo, direção, liderar ou servir. Atrair para si a responsabilidade do bom andamento do projeto, e neste caso, o lar, a família. É atrair para si a responsabilidade também daquilo que der, porventura, errado. Isso está diretamente relacionado a governo, e Deus colocou o homem com esta unção. Isso significa propósito. A família precisa ser construída com propósito. Este é o primeiro P. O segundo P é provisão. Isso mostra trabalho, também continuidade, também mostra cultivo, e foi isso que Deus colocou sobre o homem. Ele estava ali no jardim para cultivar o jardim, trabalhar, fazer, torná-lo produtivo. E o terceiro P é proteção. Isso significa a proteção física, a proteção espiritual e também a proteção emocional. Não é à toa que normalmente você vai ver no homem uma estrutura física e uma capacidade de força bruta bem superior à mulher. Isso tem uma razão. Deus o colocou como o guardião. Ele tem essa responsabilidade de proteção da família, sobre a mulher e também sobre os filhos, como também dos bens que eles estarão construindo junto. O homem é a coluna principal do casamento, ou seja, do lar. Essa estrutura foi estabelecida antes de acontecer o pecado, antes de acontecer a queda, né? O próprio Deus é o modelo do homem, como é também o modelo da família. Ele é o
O modelo para governo, lá no Salmos 97, verso 1 diz: o Senhor domina e governa sobre tudo que existe, que a terra inteira se alegre com isto, por saber que ele é o governador de todo o universo. Então, governo ou propósito tem as suas raízes no próprio Deus e ele é modelo para isso, né? Nós vemos também no Salmo 104, versos 13 e 14, quando Deus nos mostra que ele também é modelo para provisão. Salmo 104, versos 13 e 14. Vamos olhar aqui rapidinho, e que nos diz assim: do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra ele tire o seu pão. Deus é o provedor de todas as coisas, então Deus também é um modelo para a provisão. E também ele é o modelo para proteção. Todos nós conhecemos e já recitamos várias vezes o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando Deus colocou esta função nas mãos do homem como sendo parte principal dessa estrutura, que é o lar, que é o casamento, ele estava dizendo para o homem olhar para ele. Ele é aquele que fez, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, e o homem não tem muito o que fazer sem estar olhando para Deus, né? Para o seu Criador. Principal característica do marido, como esteio, né? Como fundamento principal do lar. Qual que é a principal característica do marido? É amar. Você sabia que você não vai achar na Bíblia um mandamento de amar para as mulheres? Esse mandamento foi dado ao homem, ao marido, mais especificamente. E isso também tem o seu modelo em Deus. Quando nós lemos lá no texto que mais revela sobre amor, as características de amor, que é muito citado, especialmente em casamentos, né? Que é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele fala sobre o amor. E aí você vai ver lá as características desta atitude de amar, né? E nós vemos que este amor não é um sentimento, é uma atitude. E isso vem de Deus. Deus, quando ele revela o seu amor ao mundo, especialmente em João capítulo 3, verso 16, que nos diz: Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, todos os indivíduos existentes no mundo. Não é um amor sentimento, é um amor compromisso. É um amor atitude. Isso nasce da escolha e também da responsabilidade. E como que seria este amor? Qual é a definição deste amor? Na minha conclusão, eu entendi que a principal ou a mais completa definição para amar é escolher fazer sempre o melhor possível para Deus, para o próximo e para si mesmo. Veja que o si mesmo está em terceiro lugar. Por que tem que ser para Deus em primeiro lugar? Porque ele é a origem. Deus é amor. Então não é um padrão nosso,
é um padrão de Deus. E neste caso, o marido, ou seja, o homem, o marido, o pai, ele tem que demonstrar através da sua vida este amor, refletir este amor. E este amor vai estar incluindo aqueles 3 P's, né? Que nós já aprendemos. Propósito. O lar tem que ter um propósito. O casamento tem que ter um propósito. Provisão. Faz parte da unção de Deus sobre o homem para esta função. Trabalhar, produzir, sustentar a sua casa. E proteção. São demonstrações práticas deste amor, que é a atitude. Agora, para que isso aconteça, nós vemos lá também neste capítulo o verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E isso é o que caracteriza o homem adulto, o homem maduro, deixar as coisas de menino. E hoje nós vemos, infelizmente, muitos homens casados, muitos homens que já são pais, né? Mas que mantêm ainda a atitude de adolescente. Eles agem como menino e você não espera maturidade de menino. Então nós vemos que esta coluna, este fundamento principal do lar tem sido abalado e tem deixado a desejar. Hombridade é ser homem com H maiúsculo. É refletir, através da sua própria vida, o caráter de Deus Pai, de Deus que é o eterno e que também se manifesta neste mundo através de nós, né? Deus é o modelo para o homem líder. Ele é o modelo para a liderança. E lá nós lemos, né, já aprendemos sobre isso, já foi citado, inclusive nesta série, sobre o homem cabeça da mulher. E cabeça significa liderar. Deus é modelo para o marido, esposo, pai, amigo, companheiro. Isso tudo faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos relacionamentos. E Deus é aquele que é o modelo. É o que nos ensina a agir da maneira correta, em amor responsável, e que é um reflexo de quem ele é. A figura paterna está ligada, além desses 3 P's, que eu vou repetir várias vezes até ficar bem nítido nas nossas mentes: propósito, provisão, proteção. Nós temos também que na figura paterna, na figura do homem, na figura do marido, nós vemos autoridade, fidelidade, generosidade, afeição, aceitação, atenção, educação, correção. Esses atributos que revelam também quem Deus é, deve ser presente na vida de um homem, deve ser presente dentro do lar, através do marido, através do papel do pai, como esteio fundamental, principal da estrutura do lar. Agora, irmãos, precisamos reconhecer, existe uma batalha espiritual, né? Uma estratégia de Satanás contra o gênero masculino, contra o homem, de uma maneira bem específica. Alguém vai dizer, é verdade, existe, nós estamos debaixo de uma batalha espiritual generalizada? É verdade também. Nós sabemos que o inimigo, e Jesus refere-se a ele como ladrão,
que veio para matar, roubar, destruir. Agora, ele é extremamente estratégico e, como parte da sua estratégia, ele tem focalizado o homem de uma maneira muito específica. Satanás sabe que, se ele conseguir tirar o homem da sua unção, este não exercerá a sua função corretamente. E, se ele consegue fazer isso, certamente ele consegue, sem muito esforço, atingir a mulher, tirando-a também da unção com a qual Deus adotou. E na mulher existe essa propriedade bem específica e bem natural de responder positivamente a um amor sincero, a um amor correto. Tanto que Deus não precisou deixar essa ordem para as esposas amarem seus maridos. Elas responderão positivamente a um amor sincero, a um amor verdadeiro. Mas se Satanás tiver vitória em atingir o homem, o marido, essa mulher vai estar desprotegida, vai se tornar vulnerável e Satanás não terá muito trabalho com ela. Ele também sabe que, tirando o homem de cena, tirando-o da posição, da função que ele precisa exercer dentro do seu lar e, consequentemente, na sociedade, porque reflete diretamente em toda a comunidade aquilo que nós somos, quem nós somos, a nossa reputação, o nosso caráter, o nosso papel, ele também conseguirá praticamente neutralizar a próxima geração, ou seja, os nossos filhos ficarão vulneráveis também, perderão o rumo, eles estarão sem estabilidade, nem espiritual, nem emocional, e também não estarão com estabilidade física, porque faz parte da função do seu pai, estabelecer isto. Então estarão sem direção para o amanhã, e isso golpeará diretamente a sua identidade. Quando nós olhamos para a nova geração, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós vamos ver realmente que a maior batalha que a juventude, a adolescência e a juventude têm enfrentado hoje é com identidade. Quem eu sou? Por que e como eu nasci? Esta tem sido uma pergunta que está ficando sem resposta na alma, no espírito destas pessoas que não conseguem identificar o seu próprio gênero como homem ou mulher, masculino ou feminino. Isso tem a ver exatamente com o papel do homem, do marido, do pai, especialmente nesse caso, o pai na vida destas crianças. E hoje nós podemos dizer que estamos tendo que conviver com uma geração de órfãos, porém, órfãos de pais vivos, porque os pais, principalmente a figura paterna, o homem tem se ausentado da sua função, aquela função para a qual ele foi ungido por Deus, para ser o principal esteio, o principal fundamento do lar. Homem não é cuidado. Homem cuida. Porém, homens que não amam são meninos que precisam de alguém para cuidar deles. Eles não conseguem se desvencilhar da sua mãe. E às vezes, quando casam, eles estão, na realidade, procurando uma mãe
que vão cuidar deles, assumir as responsabilidades do lar, deixando-os à margem das responsabilidades que eles deveriam estar assumindo. Então, como nós vemos, né, que faz parte do caráter de um homem demonstrar autoridade, fidelidade, generosidade, afeição, aceitação, atenção. Isso tudo, gente, está no caráter de Deus. Deus, ele demonstra isso no seu caráter, por isso que nós podemos confiar nele. Mas alguém, um homem que precisa ser cuidado, foi roubado da sua unção, foi roubado da sua posição. E o que nós vemos hoje como parte da figura do homem é homens ausentes nos seus lares, homens que se tornam irresponsáveis, especialmente quando diz respeito aos 3 P's. Lembra? O que nós entendemos sobre isso? Propósito. Eles não têm propósito de vida. E se não tem propósito de vida, não tem propósito também para a esposa ou para os filhos no seu lar. Homens que não são provedores. Eu estava vendo das últimas estatísticas que tivemos do IBGE aqui no Brasil, mostra que mais de 50%, e quando eu li a última eu não sei ainda, mas a anterior mostrava que 52% dos lares brasileiros eram sustentados financeiramente pelas mulheres. Gente, isso mostra o quanto que Satanás teve realmente sucesso em tirar o homem de cena. Então, homens que se tornaram ausentes, irresponsáveis em relação ao lar, não fazendo jus à unção que eles receberam. Covardes. Você pode observar que na maioria dos lares que são desfeitos, que são disfuncionais, é geralmente o homem que abandona. Os que me conhecem sabem que eu e Jussara temos um filho com necessidade especial. Ele é autista. E quando nós descobrimos a sua deficiência, nós buscamos ajuda e fomos descobrir alguns grupos de famílias ou pais que tinham filhos também autistas e frequentamos algumas dessas reuniões. E eu fiquei muito surpreso de não ver nenhum pai nas reuniões. Os 2 únicos homens que estavam frequentando, que estavam presentes nessas reuniões, era o médico, um psiquiatra, neurologista que estava ali, ele foi o responsável de criar o grupo, isso nós estamos falando de 1990, e eu, com Jussara, nós éramos, eu e o médico, os 2 únicos homens, e só tinha mulheres, e eu vou te dizer, mulheres atribuladas, tendo que assumir o caso sozinha, e muitas delas se tornaram abandonadas, porque seus maridos, vendo a situação, eles deram a desculpa dizendo: eu não aguento isso, eu não tenho condições emocionais de assumir essa situação, e simplesmente abandonaram o lar. Alguns arranjaram outro caso, outra família, né? E deixaram a esposa com seus filhos e também com o filho com necessidade especial. Isso é uma covardia. O homem que tem a capacidade de proteger, de estar presente, de cuidar, ele abandona as situações quando a coisa fica mais difícil. E isso é o que nós vemos que Satanás está fazendo com a figura masculina. Homens que se tornam violentos, não apenas
no contexto de agredir fisicamente a esposa, mas os filhos, como também no contexto sexual. E acreditem, os maiores abusos que se tem, especialmente de criança, acontece dentro dos lares. Isso é o resultado de alguém que Satanás tirou da função que deve exercer pela unção que recebeu de Deus. São abusadores, não ensinam, porque não estão vivendo aquilo que Deus os chamou para viver, não preparam a si próprio para a vida e nem tampouco os seus próprios filhos. Não são exemplos. Agora, a imagem e o caráter de Deus, o Deus Pai, ficam, neste caso, vituperados. Em Mateus capítulo 6, verso 9, que todos nós sabemos de cor, é a oração do Pai Nosso, começa dizendo, Jesus ensinando, nós devemos orar assim, Pai nosso que estás nos céus, meu Pai que está nos céus. Isso é uma figura tão poderosa, o Pai, que nós retratamos Deus como sendo o nosso Pai Celeste. E qual que é o objetivo de Satanás? Manchar tanto este nome, manchar tanto essa característica na vida do homem, que ele perde totalmente a autoridade como pai e ele reflete algo tão negativo no seu caráter. Isso reflete diretamente, de forma negativa, a figura de Deus, que é e se apresenta como nosso Pai Celeste. Como pastor, eu já tive ministrando muitos jovens, muitas mulheres, especialmente mulheres, mas jovens que não conseguem se relacionar, não conseguem ver Deus como seu Pai. Têm sérias dificuldades de se relacionarem com Deus, e especialmente fazer esta oração do Pai Nosso, porque foram tão marcados, profundamente marcados, decepcionados com o seu relacionamento com o Pai aqui na terra, e eles não conseguem transmitir esse conceito para Deus como sendo seu próprio Pai. São órfãos e precisam de cura. E quem deveria estar criando essa plataforma de vida e vida segura, vida abundante, vida cheia de expectativa e esperança para o futuro, é o seu próprio Pai, e este deixou a desejar. Amar é uma ordem dada por Deus ao homem. Isso significa direcionar para a vida, significa ensinar, educar, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, que mostra que o homem, nesse caso o pai, ele deve ensinar, discipular seus filhos em todo momento. Aqui é apresentado a estrutura da educação de filhos, como também a estrutura para o discipulado. Aí entra os pastores, os líderes espirituais, que é uma extensão de paternidade. Esse ensino, esta educação, esse discipulado começa com amar incondicionalmente. É o modelo de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Segundo, ensinar em todo o tempo. E nesse texto, lá em Deuteronômio, diz que é deitado,
né, quando for colocar na cama, quando levantar, assentado na mesa para as refeições, andando pelo caminho, ou seja, durante todas as oportunidades que se tem no nosso dia a dia, na vida comum e ordinária que nós temos, nós devemos aproveitar para ensinar, preparar os nossos filhos para a vida adulta, para a vida que todos nós devemos enfrentar, emancipados da nossa própria família. Então, amar incondicionalmente, ensinar o tempo todo. Terceiro, dar exemplo com a própria vida. Ou seja, olhe para mim, veja o que eu estou fazendo, diferente de aquela voz autoritária que diz, faça o que eu te digo, mas não está comprometido em dizer, imite a mim, faça o que você me vê fazendo. E o quarto ponto, a parte estrutural aqui da educação, é corrigir quando se fizer necessário. Então, amar incondicionalmente, ensinar em toda oportunidade, dar exemplo com a sua própria vida e corrigir quando se faz necessário. A mãe tem a tendência de protelar a emancipação dos filhos. A mãe sempre vai querer ter os filhos perto de si, mantê-los em casa. Por isso que é papel do pai prepará-los para a vida e para a emancipação. O pai precisa treiná-los para o que está por vir, a vida adulta, ensinar os seus filhos a trabalhar desde cedo, isto é, ter propósito. Então, os filhos dentro do lar já devem ser ensinados, discipulados a assumirem algumas responsabilidades desde pequeno, né? Eu vejo, por exemplo, a minha filha, e eu sempre ensinei meus filhos desde cedo a trabalhar, e eu vejo hoje ela com as suas filhinhas ainda, 3 anos, né? E ela ensina, você tem que buscar os brinquedos, recolher os brinquedos, colocar nas caixas de brinquedo, não pode deixar tudo bagunçado no meio do chão, seja da cozinha, da sala ou qualquer coisa. Desde pequenininhos, eles já aprendem a manter ordem no quarto e tudo. Isso é muito saudável. Eu me lembro quando meu filho mais velho saiu de casa para estudar fora, e ele tinha 18 anos, e quando chegou lá, ele teve que ralar bastante, fazer qualquer trabalho que tinha que fazer. E eu ensinei para eles que trabalhar até de graça é lucrativo. E ele citou isso para mim, pai, eu estou ralando aqui bastante. Mas o Senhor me ensinou que trabalhar até de graça é lucro, não é mesmo? Pois é, ele se casou aos 21 anos. Hoje ele é pai de 5 filhos e ele tem mantido-se responsável em cuidar e proteger e abençoar a esposa, como também os seus próprios filhos. Então, os pais têm esta função, têm que ensinar os seus filhos a assumirem responsabilidade desde pequeno, desde cedo. E quando eles entrarem na adolescência e mais tarde na vida já preparada para serem adultos, conseguir o próprio emprego, ainda em casa, morando com os pais, eles devem ser chamados à responsabilidade, como ter que assumir alguma parte do sustento da casa, pagar uma conta de água, pagar alguma coisa na casa, fazer parte de responsabilidade que todos nós temos e desfrutamos. Então, isso é treinar para a vida, é ensinar propósito, é ter coerência. Nós, os homens, somos chamados para discipular os nossos filhos. Isso também significa que devemos
ensiná-los a ser respeitadores, aos meninos, aos rapazes, a serem cavalheiros, a cuidarem das suas irmãs, a serem respeitosos com a própria mãe. Meus amados, Satanás tem roubado isso do homem. Por isso nós precisamos tanto desse assunto, hombridade dentro do lar. Nós precisamos de buscar a restauração para os homens na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Nós precisamos ensinar os nossos netos, quando os pais estão falhando nisso. No meu caso, meus filhos já são todos adultos, mas eu já tenho 10 netos e eu tenho que aproveitar a oportunidade de fortalecer o ensino de seus pais nas suas vidas, especialmente dando exemplo com a minha própria vida. Nós não podemos esquecer de que o lar precisa de uma estrutura. Essa estrutura aponta para Deus e Deus colocou o homem com uma unção para exercer esta função de ser aquele que dá direcionamento ao lar, isto é, propósito. Não podemos esquecer que antes da queda, Deus nos colocou o homem como guardador do jardim, para cultivar o jardim, fazer o jardim ser produtivo. E ele também colocou o homem com a unção de proteção. A primeira falha foi, ele não protegeu Eva. Você entende que a ordem foi dada ao homem e não à mulher? Então nós precisamos assumir a responsabilidade de proteção no nosso lar, tanto no sentido espiritual, como no sentido emocional e também no sentido físico. Nós precisamos de Deus. Homens, vocês precisam de Deus. Maridos, vocês nunca vão conseguir amar da maneira correta sem estarem olhando para Deus. Ele é o autor. Ele é o idealizador do casamento. Ele é o autor da vida e nós precisamos estar sempre olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos sustenta na unção que ele nos deu para a função que precisamos realizar aqui na terra. Seja um homem com H maiúsculo. E para finalizar essa nossa reflexão, eu gostaria de apresentar para vocês um livro que eu li recentemente. É este aqui, Um Homem Exemplar, da integridade ao legado. É de um pastor americano, Larry Stockstill. Está aqui, se alguém quiser depois dar uma olhada, uma conferida, você pode encontrar esse livro através da internet. É um material especificamente direcionado ao homem. Ele fala sobre hombridade. E eu fui muito edificado com as exposições deste pastor americano. É verdade que a mensagem dele é dirigida especificamente aos homens americanos, a América, mas na realidade, por que ele foi traduzido em português? Porque é uma mensagem desesperadora para todos nós, para todos os homens que Satanás tem conseguido ou tem tentado tirar, roubar do legado que Deus colocou sobre nós. E eu oro para que nós tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e entender o que Deus nos chamou para sermos e buscar a restauração de Deus nas nossas vidas, tornando-nos
homens de verdades que inspiram respeito, admiração, não apenas às esposas, mas aos filhos, à vizinhança e todos com quem nós temos algum relacionamento. Eu oro para que Deus nos abençoe nesse processo, que ele seja sobre você que está ouvindo essa mensagem e que você tenha a coragem de refletir sobre isso e perguntar a Deus: Senhor, eu tenho sido um homem segundo o teu coração? Eu tenho sido um homem que reflete através da vida o teu caráter, os atributos do teu caráter? Deus, me ajuda, me restaure, me capacite para viver aquilo que o Senhor me ungiu para ser. Que Deus nos abençoe. Amém.